Ai ai. E aqui estamos nós de novo, não é? Faz um tempinho, mas a cada 6 meses mais ou menos eu tenho que renascer das cinzas para produzir algum tipo de conteúdo para vocês. E aí galerinha, tudo bom com vocês? Eu tava trazendo mais um vídeo aqui hoje, mais uma decklist e de Chaotic novamente. Ah, minha garganta tá meio ruim, sinto muito. Mais uma decklist de Chaotic e mais uma vez uma decklist de Mypedia. Infelizmente é minha tribo favorita, então é óbvio que eu ia ter mais de um deck deles. E hoje vou estar trazendo meu deck de Mypedian Strike para vocês darem uma olhadinha. Eu já adianto, não é um deck barato, não é um deck acessível e as cartas não são fáceis de se conseguir. Cara, não faça isso que eu fiz, porque provavelmente vocês que estão assistindo não vão conseguir, porque são cartas bem complicadinhas de se achar boas, de verdade. Tá, então vamos começar aqui pelas criaturas, primeiramente. Logo de cara temos aqui uma ultra rara, primeiro Headmaster, 60 de energia, tá no mínimo, mas ainda assim é 60. Strike 15, invisibilidades não podem ser negadas. E se a sua criatura engajada perder a iniciativa, ela ganha Strike 10, tá? Então se ele perder a iniciativa, ele ganha Strike 25. Para quem não sabe, os Mypedians têm 3 tipos de habilidades de invisibilidade. Tem a invisibilidade Strike, que é um dano extra que você vai dar no seu primeiro ataque no combate. Ou seja, ele tem Strike 15, se ele der um ataque de 5, ele vai bater 20, mas só no primeiro ataque dele. Tem a invisibilidade Disarm, que no começo do combate ele vai anular o equipe do seu oponente. E tem a visibilidade Surprise, que você vai ganhar iniciativa sempre. Então aqui o Headmaster tem Strike 15, e se a sua criatura engajada perder a iniciativa, ela ganha Strike 10 a mais. E ele vai aqui no topo, aqui no canto superior esquerdo. O próximo é o Malif, que é um dos Mypedians mais fortes atualmente, por conta de ele tem excelentes status, 2 elementos, ele tem Surprise e Strike 15, e quando o Malif ele ganha um combate, você pode realocar ele num espaço adjacente que não esteja ocupado. Por exemplo, você engaja com a criatura do seu oponente da frente, ele ganha, ele volta para trás. Se o seu oponente engaja nele e ele ganha, ele vai para frente. Ou qualquer outra área vazia que esteja ao redor dele, você pode escolher. 55 de energia, tá na média. Eu queria muito ter um 60, eu queria muito mesmo ter um 60, mas eu não consegui ainda. Pretendo conseguir em breve. E ele vai aqui no centro para ele ter mais opções de onde se mover. Após ele, vem o Mypedian, que eu acho que é o mais forte atualmente no combo. Porque Malvadine não existe, então eu acho que o Como é o mais forte que existe atualmente. Porque ele tem 70 de energia, ele é um muro de carne. Ele tem os status coragem boa, mas coragem pra mim pedir não vale muito a pena, ele tem a velocidade um pouco baixa, mas dá pra contornar. Ele tem desarme, ou seja, ele entrando em combate com o oponente, ele já vai desarmar a equipe. Se ele entrar em combate com Daniel Noble, ele vai ganhar Strike 20. Ele tem range e ele tem Swift, ou seja, ele bate na segunda linha. Ele vai aqui em cima, aqui nesse canto. O próximo, são 2 próximos na verdade. 2 Oyaki, 60 de energia ambos, 1000 de counter cada um. E por que 2 Oyaki, que vão aqui atrás? Porque o Oyaki, ele tem AR5 também. Criaturas, Mypedians com invisibilidade que você controla, quando você tem o Oyaki no time, eles ganham 20 de velocidade e ganham 5 de strike. Ou seja, o Como vai ter 10 de strike, o Malif vai ter 25 e o Headmaster 25, por conta da somatória. E se o Headmaster perder na iniciativa, ele vai ter 35 de strike. De graça, 35 de dano de graça. Um ataque aí custo 3, basicamente. E por último, mas não menos importante, um Shelf. 40 de energia, eu acho que tá na média. 3.000 de counters, excelente. E ele só tá aqui por conta dos 1.000 de counters e ele vai aqui atrás. Dessa lista, a carta mais fácil de você conseguir vai ser o Shelf. Por mais que ele seja uma rara, ele é relativamente fácil de se encontrar. E todo o resto aqui é extremamente difícil de você achar uma carta boa dele. Principalmente o
Headmaster. Passando para os equipamentos. Logo de cara, temos aqui uma Indigo Arc, que é um equipamento ultra promo, que o primeiro ataque da criatura, inclusive é o Malif quem usa ele, né? Pode ver aqui ó, o Indigo Arc, o Malif aqui embaixo, ele segurando o Indigo Arc aqui em cima. Que o primeiro ataque da criatura ganha Untargetable, ou seja, aquele ataque não pode ser alvo de Music, de habilidade, de equipamento, não pode ser alvo de nada. Ou seja, o ataque vai acontecer. E por conta disso, eu coloco ele no meu Headmaster, porque o Headmaster de todos eles é o que tem o maior potencial de dano no primeiro ataque, que ele tem 35 mais o dano do ataque. Então, se ele com o Indigo Arc, ele não vai poder, o ataque não vai poder ser alvo de Music, ou seja, não vai poder ser zerado, não vai poder ser negado, e não vai poder ser alvo de Rime of the Reckless. Então, esse equipamento tem que ficar na mão dele. Um Drill Dozer pro Malif, porque o Malif ele tem 55 de energia, é muito baixo. 60 até daria pra substituir por outra coisa, mas 55 é muito baixo. E o Drill Dozer é um equipamento raro da última coleção, que a criatura equipada ganha 10 de energia, e se ela tiver terra ela ganha mais 10, ou seja, 20. Então o Malifzão vai pra 75 de energia equipado com ele. O próximo é uma Stormbird Status, que a criatura equipada ganha Swift 1, e se ela tiver área ela ganha Surprise. E aqui foi porque eu falei que o combo é o Mypedium mais forte do combo. Porque com esse equipamento ele vai ter range Swift 2, ou seja, ele vai poder bater na última linha do oponente. Ele vai ter Disarm, ele vai ter Surprise e ele vai ter Strike 10 por conta do Zoyak. Então ele é o mais completo em questões de habilidade. Próximos são os equipamentos do Zoyak. Eu gosto de deixar um deles com Bronze Flight, que o Bronze Flight ele... a criatura equipada ganha 20 de Speed, e se uma criatura oponente tiver range, a sua criatura equipada ganha Defender. É mais para poder defender o Shelf mesmo. E o outro, como ele já tem Air 5, eu queria ter duas dessas, mas eu só tenho uma, infelizmente. É uma carta bem chata de se achar. Mypedium Fulgurite, que a criatura equipada ganha Air 10, mas no final do combate ela é destruída. Eu deixo ela no Oyak, que já tem Air 5, então ele vai ficar com Air 15. E se a criatura tiver range e atacar o seu Oyak com a Mypedium Fulgurite, deixa ele brigar. Provavelmente ele vai vencer, porque isso aqui dá muito dano. O Bronze Flight tá aqui para defender só o Shelf. E por último, caso numa situação que você esteja muito fodido, você precisa botar o Shelf para lutar, eu escolhi colocar uma Destructizuka nele, para ele ganhar Ar e Ar 5, ter algum recurso para brigar pelo menos, e assim fica o seu campo. Vamos agora para os Mildics. E Mildic e Mypedium na mesma frase não combina. Por quê? Vocês podem ver aqui que eu tenho 6 criaturas, e em 6 criaturas eu tenho 5 Mildic Counters, porque Mypedium os caras não souberam balancear e o Mypedium simplesmente não tem Mildic Counter. Pouquíssimas criaturas tem 1, menos ainda tem 2. Basicamente só os conjuradores tem 2 ou 3 Mildic Counters, e mesmo assim eles usam nas habilidades, então é a mesma coisa que nada. Então é uma questão que exige muito de gerenciamento de recurso nos Mypediums, questão de Mildic Counter, de habilidade e afins. E começando logo de cara, aqui uma Melody of Mirage, rara da DOP, o ataque alvo dá 0 de dano. Eu tenho duas, não foi fácil de conseguir, mas eu tenho duas, porém só uso uma, porque eu gosto de usar uma Aegisaria, que você nega o ataque alvo e o próximo ataque do turno dá 0 de dano. Ou seja, vamos lá, o seu oponente te ataca com um ataque fudido, uma Super Cooled Rain. Você nega a Super Cooled dele e o seu próximo ataque dá 0. Ou então, você tá com algum ataque que você queira descartar na sua mão, você joga esse ataque, por exemplo, um ataque que tira ar. Você joga esse ataque, joga o Mildic, nega o seu ataque e o próximo ataque do seu oponente vai dar 0. Isso aqui é um bait muito bom, porque geralmente a galera esquece. Esquece que o próximo ataque vai dar 0 e gasta algum ataque forte e toma no cu. Um Silent Wrecking, por quê? Antes de eu conseguir esse Headmaster Ultra, eu usava o Super.
E o Super, o efeito dele é... Ele impede que as suas outras criaturas com ar sejam alvo de habilidade e Music, exceto ele. Só que como essa porra aqui desse Headmaster ele é unique, eu só posso usar um e eu prefiro usar ele. Eu decidi colocar um Silent Wrecking que você nega um Music ou uma habilidade que esteja dando como alvo uma criatura com invisibilidade. Seria bom ter dois, mas eu só consegui um. Quando eu fui comprar o outro já tinha um pego com um colega meu, então só consegui um mesmo. E aqui você pode ver que já somou 3 Music Counters. O próximo é um Train of Expansive Delusions, que você dá alvo numa miragem que esteja no mapa, e você destrói o Battle Gear das criaturas que estejam em cima daquela miragem, junto com a miragem, e custa 0. É um Music bom, muito bom. Já virei... Isso aqui ganha jogo, literalmente ganha jogo. E agora vem as opções complicadas. Por quê? Eu gosto de usar um Fighter's Fanfare, que é um Music Ultra também, que custa 2 Music Counters, é basicamente por isso que o Shelf tá aqui. Que você muda o alvo de um ataque. Por exemplo, você toma um Super Cooled na boca ali, você vai tomar 40 de dano. O que você faz? Você casta esse Music e você troca o alvo do ataque para a criatura do seu oponente. Então é a criatura do seu oponente que vai tomar o dano do ataque e não você. É basicamente isso. O ataque ele resolve contra a criatura alvo que você escolha que esteja engajada. E aqui você pode ver 1, 2, 3, 5 Music Counters. Teoricamente aqui já acabaria seus recursos. Só que aí vem a lista de coisinhas que eu gosto de deixar sempre à mão caso precise. Questão de administração. Por quê? MyPigeon não tem Music Counter. Só que se você estiver jogando um jogo onde as pessoas elas têm um pouco mais de acesso a cartas, um pouco mais de noção de jogo, de estratégia e afins, 90% das vezes você vai cair com algum recurso, você vai se beneficiar de algum recurso do seu inimigo de ganhar Music Counters. Por exemplo, quase sempre vai ter alguém usando flauta, então o cara vai queimar a flauta para poder pegar um Music Counter para ele, você ganha um para você. Você pode até substituir um Bronze Flat por uma flauta, ou o Destructizuka por uma flauta, a opção é sua também. Aquele campo em que você flipa o campo é o Raul Pasek, que você, quando ele revela, você escolhe uma criatura para poder colocar Magic Counter e afins. Sempre vai ter alguma coisinha que seu oponente vai ter para beneficiar ele, mas você pode tirar proveito jogando de MyPigeon. Porém, se você estiver jogando com seus amigos do bairro ali, galera sem muito acesso a coisa, só rara, comum, incomum, isso não vai ser uma preocupação para você, porque de um jeito que você não tem, seu colega também não vai ter. Então, vamos lá, essas 3 dicas aqui são pra quem já tem um pouco mais de noção, vai jogar com alguém que tem um pouco mais de recurso. Primeiramente, uma das opções, aqui ó, pode ver que são 5, você pode carregar 6, então eu coloquei 3 aqui para você poder escolher. Primeiramente, uma Tears of Diminution, que a criatura alvo perde todas as habilidades até o final do turno, isso aqui é excelente para jogar contra Van Blut. Um Alegro, que custa 2, porém, que é o que eu costumo usar, porém, se você ganha a iniciativa, ele custa 0. Esse Music aqui é exclusivamente por como usar, porque ele tem a velocidade muito baixa, e eu preciso dele com velocidade alta para poder rodar o baralho de ataques. Então o que eu costumo usar é um Alegro. E por último, uma última opção é um Song of Recovery, que você cura 10 de dano da criatura alvo e ela ganhar 5 até o final do turno, para você poder ter um sustain e dar um daninho a mais. Então essas são as opções de Music. E agora vem os locais, que também não estão da forma como eu gostaria, mas eles estão bem rodáveis. Primeiramente, 2 Royal MyPigeon Academy of Melee Arts. O efeito dela, perdão, é que ela reduz todo o dano que não seja de ataque a 0. Music, habilidade, Reckless, Battle Gear, tudo que não seja ataque é reduzido a 0. E a miragem dela é que a criatura na miragem não pode ser alvo de Music. Eu gosto de usar 2. Quando eu tava usando o outro Headmaster eu só usava uma, porque ele já protegia. Mas aqui tem que usar 2 porque não tem mais isso. 2 MyPigeon Oasis, que criaturas MyPigeon dão mais 10 de dano extra no primeiro ataque.
2 Hunter's Perimeter. Por que 2? Porque quando essa criatura aqui... Quando esse local ele revela, todos os seus Mypedians eles ganham Surprise. E assim que ele revela, você pode revelar outro. Assim que começa o combate. E a miragem dele é que invisibilidades não podem ser negadas. E por que isso aqui é tão bom? Porque quando ele revela, todos os seus Mypedians têm Surprise. Ou seja, todos eles, inclusive os Oyakis, vão se beneficiar das habilidades dos Oyakis. Todos vão ter 20 de Speed, todos vão ter mais 10 de Strike. Por isso eu coloco 2, porque eu nunca sei quando eu vou ter que lutar com um dos 3 e quando eu vou precisar deles com essas habilidades. 2 Storm Tunnel, porque vai reduzir o dano de água em 5 e vai aumentar o dano de ar em 10, só por isso. Eu queria usar 2 Crystal Cave, mas eu não acho o Crystal Cave em lugar algum, e quem eu conheço que tem não passa mais nem fudendo. Então eu uso 2 Storm Tunnel. E aqui, uma Broken Edge, que eu só uso porque eu não tenho 2 Sands of Unseen. Então uma Broken Edge, que você dá Outperformance Speed 5 e ataques de Wisdom são diminuídos em 5, iniciativa ar. E uma Sands of Unseen, que criaturas com ar ganham Invisibility Strike 10. Eu queria ter 2 dessa também, mas eu só tenho 1. Basicamente eu só uso realmente Broken Edge porque eu não tenho 2 Sands. E eu só uso 2 Storm Tunnel porque eu não tenho 2 Crystal Cave. Um dia eu pretendo conseguir as 2 Crystal Cave e a outra Sands of Unseen. Aqui o seu baralho de locais. E agora vem os ataques. Logo de cara, um ataque super, e se vocês olharem bem, é o próprio Headmaster no ataque. Que ele funciona assim. E você vai dar 15 normal, 15 de ar. Só que, se a criatura que castou esse ataque tiver ar, esse ataque conta como se fosse o primeiro do turno dela. Cara, muita gente mesmo, eu já cansei de ver, cometendo uma estupidez sem tamanho de assim, primeira mão do turno, primeiro combate, o cara sai com uma, digamos assim, um Air Salt, uma Turbulence Funnel e uma Before Storm na mão. Ele sai com isso aqui, ele fala, caralho, ele pega e faz a conta na cabeça dele. Porra, dá 15, vou jogar isso aqui. Aí ele joga isso aqui, dá o dano do Strike, dá o dano do negócio, beleza. Só que, como esse ataque ele conta como se fosse o primeiro do turno, o certo é você guardar ele. Por exemplo, Turbulence Funnel dá 30, joga ele, dá 30, dá o dano do Strike. Na mão do Headmaster seria 30 a 65, por exemplo, 65 de dano. Se a criatura não morreu por algum motivo, você puxa sua Before the Storm e você vai dar os mesmos 65 de dano, porque esse ataque vai contar como seu primeiro do turno. E você vai ter o seu strike de volta. Eu já cansei de ver gente cometendo esse erro, jogando, basicamente rasgando esse ataque aqui, fazendo esse tipo de jogada. Aqui vem 2 Turbulence Funnel, 10 base, 10 de ar e status check 60, 10 de dano. 2 dele. 2 Air Salt, 15 de dano de ar. Excelente, os ataques da AU são excelentes. 2 Marksman Preparation. Por que esse ataque? Vocês estão vendo aqui, mas dá 0 de dano. Marksman Preparation é um ataque que, quando você joga ele, a criatura engajada não pode ganhar Mage Counter. E ele tem um porém. Se você tem os dois na mão, você joga um e você descarta o outro. Quando você faz isso, o ataque que você jogou dá um bônus de 30 de dano. E você pode puxar 2 cartas de... Você pode puxar uma carta extra do seu baralho de ataques. Só que, no texto deixa bem explícito, dá 30 extra de dano. Ou seja, ele também vai pegar o seu dano do Strike e também vai pegar o seu bônus de Air 5. Então, por exemplo, no Headmaster daria 65 de dano também, somando as habilidades dele. Só descartando uma carta. Mas é claro, não é sempre que você vai ter as duas na mão. Então não dá pra contar com isso. Após isso, 2 Atmosphere, 5 base, 5 de ar, e se a criatura engajada tiver invisibilidade dá mais 5. E aqui seria a rotação principal do deck. O deck de ataque ele tá incompleto, falta uma única carta, que eu tô tentando conseguir.
Porque o que gira esse deck é basicamente você puxar uma carta do Marksman Preparation e essas 3 aqui que deveriam ser 4. Por quê? Synaptic Acceleration, ela bate 10, só que se você tiver speed 100, você puxa uma carta e descarta outra, para você ir abaixando seu deck de ataque e poder reembaralhar ele de novo. 2 dela. E seriam 2 Meditative Leap. Só que eu só tenho uma, eu preciso da outra urgentemente, porque a única carta que falta no baralho para ele rodar 100% é essa. E ela tem o mesmo efeito, status check speed 100, você compra uma carta e descarta outra. E aqui começam as cartas que você vai descartar, na maioria das vezes. 2 Hurricane, que você dá 10 de ar, porém perde o elemento ar até o final do turno. Uma Unbalanced Charge, que você dá status check 60 de speed e dá 10 de dano, mas perde 60 de speed, o que não é interessante. 2 Velocitrap, que é um challenge 15 de speed e dá 10 de dano. E 2 Shriek Shock, que é um status check speed 50 e dá 5 de dano. O deck basicamente é esse. Infelizmente falta uma Meditative Leap, porque eu preciso dessa carta, eu tô tentando achar alguém que me passe. Só para poder rodar o deck da forma como ele deveria rodar. E é basicamente essa a estrutura. Espero que vocês tenham entendido como funciona. Toda a estratégia, os recursos que as criaturas têm e como se aproveitar disso. Espero que vocês tenham gostado também. Novamente eu saliento, não é um deck acessível, vocês provavelmente não vão encontrar essas cartas fácil, e se encontrarem não vão pagar barato. Tem que salientar isso, porque eu vejo muito vídeo na gringa, principalmente, o que me revolta muito, que os caras eles têm acesso a tudo. E grava, tipo, os caras com Headmaster, com Mudino Promo, com Malif Max Z, com Iflar, com um monte de carta extremamente cara e mostra como se não fosse nada. Então tem que passar um pouco da realidade do que é o card game. Não são cartas fáceis de se encontrar, o card game ele tá morto desde 2008, então tudo isso aqui tá rodando o mundo desde 2008. Eu consegui juntar essas coisas. Então, se quiser copiar, provavelmente você vai ter que fazer carta Orica, né, aquelas cartas falsas, porque realmente eu demorei quase um ano para poder montar esse deck da forma como tá montado, e vocês podem ver que tá incompleto ainda, falta uma única carta. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tenham achado informativo, tenham entendido como o deck gira, como ele funciona, as vantagens e desvantagens. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou trazer também, ainda essa semana, um deck do meu Nikwin infinito, que eu tenho pronto. Tô pensando também em trazer o do Aivena, só que o do Aivena tá bem fraco. Mas o do Nikwin é certeza que eu trago. Então é um beijo, um abraço, um aperto de mão e até o próximo vídeo. Valeu e falou!